Eu estou lendo um livro e eu vou deixar o link na descrição. Eu vou ler aqui algumas partes que eu destaquei desse livro para comentar. Tem uma parte que ele diz assim: que as nossas boas decisões nos trazem para um caminho de sorte, e as más decisões nos levam para um estado de crescimento e compreensão. E tem uma parte também próxima a esse trecho que diz assim: as escolhas difíceis é quem decide em nosso destino. Então, nessa parte do livro, ele está falando das escolhas que nós deveríamos fazer, de como essas escolhas nos levam para caminhos diferentes, sejam caminhos de sorte, como ele fala dos caminhos certos, sejam caminhos de aprendizado, se a gente vai para caminhos ditos como errados. E que a junção disso tudo transforma a gente transforma no que a gente é hoje. O resultado disso tudo é a nossa versão atual do hoje. E o que é que eu entendo por caminho certo ou caminho errado? Ou seja, caminho de sorte e caminho de aprendizado. Eu acredito que todos nós sabemos o que é melhor para a gente. Se a gente parar um pouco, pensar um pouco, ouvir um pouco nossos pensamentos, a gente consegue orientação. Eu entendo que toda e qualquer decisão tomada por um sentimento entendido como negativo, como medo, ansiedade, desespero, todas as decisões tomadas baseadas em sentimentos ruins vão nos levar para esse caminho errado, que seria o caminho do aprendizado, seria o caminho do crescimento, o caminho que vai nos ensinar coisas que ainda não aprendemos sobre nós mesmos. E na maioria das vezes, na maioria não, mas muitas vezes, quando a gente não tem a percepção, quando a gente não está integrado sobre o que a gente sente, o que a gente pensa, a gente acaba tomando decisões para dissipar essa emoção. Seja a angústia, seja o medo, seja o desespero, seja a ansiedade. A gente só quer que essa emoção desapareça. E aí a gente vai tomando decisões para que essa emoção desapareça. E não a melhor decisão para a gente, ou seja, a decisão que vai nos levar a um caminho de sorte. E o que é que seriam decisões que nos levariam para um caminho de sorte? Aquelas decisões que a gente toma com o coração em paz, que a gente está com a mente tranquila, que estamos serenos. Que quando pensamos, vou tomar essa decisão, acaba que a sensação é de paz. Mas tem uma pegadinha aqui, que eu percebi há muito tempo atrás. E a pegadinha é que muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, quando a gente pensa em tomar uma determinada decisão, primeiro vem um sentimento de paz, de tranquilidade, de que sim, esse é o caminho certo. Mas quase que imediatamente depois, a gente começa a racionalizar sobre como é que eu vou fazer isso? Será que eu tenho capacidade para isso? Será que eu tenho dinheiro para isso? Será que eu vou sofrer se eu fizer isso? Quando a gente começa a racionalizar, quando a gente permite que o medo, a angústia, a ansiedade penetre, quase que imediatamente depois de ter sentido a emoção de paz, vem todas essas emoções de angústia. Então a gente pensa que aquele caminho
não é um bom caminho. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vou dar um exemplo sobre a época que eu decidi terminar meu casamento. Então eu estava com muito conflito, eu não sabia se eu deveria tomar essa decisão. Eu queria, mas eu achava que não deveria. E eu parei para me ouvir. E eu percebi exatamente isso, que quando eu pensava assim, eu vou me separar, eu sentia muita paz. Mas imediatamente depois, mas é quase imediatamente depois, um segundo depois, eu começava a sentir angústia, porque eu pensava, eu não tenho dinheiro para me sustentar sozinha, eu vou ter que mudar minha vida inteira, eu vou ter que voltar para casa da minha mãe, vai ser muito sofrido, vai ser muito angustiante, eu não tenho capacidade. E aí vinha todos os sentimentos de angústia, de medo, de insegurança. Então, baseado na ideia de que se eu estou angustiada, se eu estou com medo, eu não deveria tomar essa decisão. Se eu não tivesse percebido o que eu sentia milésimos de segundo antes, eu teria ficado casada. Mas eu percebi, na época eu consegui perceber. Eu consegui perceber que primeiro eu sentia paz e depois eu sentia uma angústia imensa. E foi aí que eu decidi, não, eu preciso me separar, porque esse é o caminho certo para mim. Essa angústia que vem depois é resultado de uma racionalização que eu fico fazendo e a minha reação. A racionalização é que é de medo e angústia, porque a reação, a emoção para ficar casada era que me deixava angustiada. A reação, a emoção de me separar era paz. A emoção de continuar casada por medo era de angústia. E isso foi um aprendizado para a vida. Eu já me separei faz 15 anos. E eu levo isso para a vida, para várias decisões que eu vou tomando ao longo do tempo. E o quanto é importante eu perceber a primeira emoção que eu sinto numa determinada situação de escolha. Hoje eu já não tenho mais tantas angústias como eu tinha naquela época. Hoje eu consigo perceber melhor. Mas foram 15 anos de estrada.